Protesto na capital termina em confronto após manifestantes tentarem fechar o acesso às pontes. Educação bilíngue. Crianças aprendem desde cedo um segundo idioma. Feriadão dedicado à arte. Começa amanhã em Palhoça o primeiro Festival Literário Internacional Catarinense. Assim como o Festival Literário de Paraty, no Rio de Janeiro, o FLIC também quer abrir o calendário oficial da arte e literatura a quienes devem passar pelo evento. No futebol, o Criciúma perde fora de casa e pode se distanciar do G4. E o Figueirense apostando no tudo ou nada contra o Coritiba no jogo de amanhã. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. O protesto contra a PEC dos gastos públicos terminou em confronto entre os manifestantes e os policiais militares na noite de ontem em Florianópolis. A manifestação se concentrou em frente ao terminal de passageiros do centro por volta das 6 horas da tarde. Com bandeiras e cartazes, eles pediam a derrubada da PEC 241, que propõe um teto de gastos para o poder público e da reforma do ensino médio. O conflito começou mais tarde, quando os manifestantes tentaram ocupar as cabeceiras insulares das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. A polícia então agiu usando bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e tiros com balas de borracha. O grupo foi se dispersando aos poucos e caminhou até o elevado Dias Velho, que chegou a ficar interditado por alguns minutos. Mais uma vez, a polícia militar usou da força para dispersar o protesto. Pedras foram jogadas contra os policiais, que respondiam com bombas de efeito moral. Motoristas que ficaram presos no trânsito se assustaram com o conflito. De acordo com a Polícia Militar, há uma decisão judicial que permite à corporação o uso da força para evitar a ocupação das pontes. Ao menos 3 pessoas foram presas, uma estudante teve ferimentos no rosto e 4 policiais ficaram feridos. Raimundo Colombo liderou uma reunião de governadores hoje em Brasília para discutir a reforma da Previdência. 16 governadores participaram do encontro realizado na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. A reunião apresentou o modelo adotado por Santa Catarina desde o ano passado. O governo está elevando gradativamente até 2018 as alíquotas de contribuição de servidores e criou a Fundação de Previdência Complementar, que não terá vínculo com o governo do estado. A instituição tem autonomia administrativa e financeira e será mantida pelas próprias receitas. Priorizar a reforma da Previdência, entrar em sintonia com o governo federal para que a gente consiga fazer um trabalho conjunto, né? E a ideia é que a gente consiga combater o déficit da Previdência, a injustiça que ele gera e o desequilíbrio fiscal nos estados, nos municípios e no governo federal, principalmente a Previdência Pública. Então, na semana que vem nós teremos uma reunião com o presidente da República e os ministros afins para nós construirmos uma sintonia e estabelecer essa prioridade absoluta para a reforma da Previdência, se possível ainda esse ano. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu na tarde de hoje a decisão sobre a perda dos direitos políticos da ex-prefeita de Florianópolis, Ângela Min, por 5 anos. O efeito suspensivo foi garantido pelo próprio ministro Mauro Campbell Marques, que assinou a decisão anterior. A decisão publicada por ele na semana passada não será considerada até o julgamento do recurso protocolado pela defesa de Ângela, que alega legitimidade na candidatura da ex-prefeita. E a seguir, crianças aprendem cada vez mais cedo um segundo idioma. 1, 2, 3, 4. Considerando tudo. E ainda, a inflação dá uma trégua em setembro e o índice foi o menor para o mês em 18 anos. A educação é um dos fatores mais importantes para a formação das crianças e muitos pais estão apostando no ensino bilíngue. Nossa equipe visitou uma escola para saber como é a introdução de uma segunda língua no cotidiano dos pequenos. My name is Maria Eduarda and I have 11 years old, sorry. My favorite thing to do is I like
read books. Aos 11 anos, Maria Eduarda já fala inglês fluentemente. E ela não é a única. Todos os colegas da menina também já sabem se comunicar facilmente na língua inglesa. We are studying about the global warming and the causes are the cows fat, the factories, the cars. Toda essa desenvoltura com o inglês é porque muitos desses estudantes começaram a aprender uma segunda língua ainda muito pequenos, antes mesmo da alfabetização. Nosso intuito é fazer com que a criança vivencie momentos da sua própria rotina, mas dentro de um ambiente inglês. Então, desde que a criança entra pela porta do colégio no período da manhã, a gente já começa a cumprimentá-la em inglês, lá na portaria. Ela entra, ela tem o estímulo das professoras o tempo todo, tanto com relação às atividades de dentro de sala de aula, quanto no espaço externo. Então, hora do almoço, hora de parque, todos esses momentos a gente preza para que a criança esteja escutando o inglês o tempo todo. Com os pequenos, a metodologia da professora é ensinar brincando. Quais são os animais, as cores e os sons? Tudo em inglês. 1, 2, 3... E é assim, através de historinhas e de uma forma bem lúdica, que as crianças vão aprendendo a língua inglesa de uma forma natural e descontraída. E aos poucos, o vocabulário destes pequenos estudantes de cerca de 2 anos já está recheado de palavrinhas que vão ser a base para um inglês fluente. Maria, what color is that? Yellow. Nessa turminha de alunos de cerca de 4 anos, é assim também. A teacher vai ensinando aos pequenos frases e palavras e eles vão absorvendo um conhecimento para a vida toda. Disso, a mãe do Matheus não tem dúvidas. Hoje, os 2 filhos da advogada estudam em escola bilíngue e ela já consegue perceber o quanto o inglês faz diferença na vida e na formação dos pequenos. Eles fazem as atividades em inglês, então à noite, quando eu venho buscá-los, eles me dão os retornos, o que foi de manhã na escola, toda a parte da alimentação em inglês eles falam, o que eles comeram. Então acho que no dia a dia eles vão aprendendo sem nem perceber o quanto estão aprendendo. Em cada faixa etária, o inglês é trabalhado de uma forma. Nos bebezinhos de cerca de 1 ano, tudo é ainda mais lúdico e divertido. A gente não tenta simplesmente introduzir o inglês pelo inglês, mas ele é contextualizado dentro da realidade de cada criança. E é no embalo da música que eles vão captando um som diferente. E ao aprender as primeiras palavrinhas em português, algumas em inglês já vão saindo facilmente, tornando o aprendizado um processo bem natural. O feriado de quarta-feira vai ser de predomínio de nuvens, com possibilidade de chuva isolada na maioria das regiões. Mas pela manhã, há chance de abertura de sol. A temperatura mínima deve ficar em 10 graus na Serra e a máxima em 25 no oeste e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 21 graus. No Vale do Itajaí, Norte e Grande Florianópolis, máxima de 22. A inflação deu uma trégua em setembro. O índice foi o menor para o mês em 18 anos. E o consumidor já sente no bolso a queda de alguns preços, como é o caso do leite. Silvia não compra nada de primeira. Percorre todas as barracas em busca dos menores preços. Tem produto que abaixou, por exemplo, cebola está baixa, tem produto que aumentou, a banana continua alta. Então, depende mesmo. Esse produto de feira varia muito. E o consumidor percebeu que aqui os preços pararam de subir. Olha, eu acho que deu uma estacionada. Eu vim comprar cebola. É? Tá gostando do preço? Tô, o preço tá bom. O tomate já teve R$16 o quilo, tomate salada. Hoje tá R$9,80. Hoje tá R$9,80. O vai e vem nas barracas confirma o que o IBGE apurou. A inflação ficou praticamente estável em setembro. Mesmo assim, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ainda está bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central. E foram justamente os alimentos os responsáveis pela desaceleração dos preços. Quase 20% do índice é composto por alimentos. Então, o comportamento desses produtos é muito importante
para o número final do índice. O maior impacto veio do leite, o grande vilão da inflação desde o início do ano. Os preços caíram quase 8%. O IPCA de setembro surpreendeu até os economistas que aguardavam uma inflação um pouco acima da que foi divulgada pelo IBGE. A menor taxa para o mês de setembro desde 1998. A expectativa é de que a economia brasileira reaja nos próximos meses. Considerando todos os meses, o índice divulgado hoje é o menor desde julho de 2014. Um ótimo indício para a gente ancorar a suposição de que a inflação realmente está amainando e que é hora do juro baixar também. E depois do intervalo tem futebol. Criciúma é derrotado pelo Bragantino e pode se distanciar do G4 da Série B. E também Figueirense em ritmo forte para tentar vencer o Coritiba amanhã. O Criciúma jogou ontem à noite na abertura da rodada e não foi bem. Perdeu fora de casa para o Bragantino. O jogo entre Criciúma e Bragantino começou movimentado, com chances de gol para os dois lados. Faltava apenas pontaria na hora de finalizar. Pontaria que ficou ainda mais prejudicada depois desse apagão, que fez o jogo ficar paralisado por 40 minutos. Mesmo com a iluminação ainda prejudicada, o jogo foi reiniciado e o Bragantino foi quem criou mais. Apesar disso, o Tigre foi quem abriu o placar, mas o árbitro marcou o impedimento de Thiago Humberto e anulou o lance. O gol só foi sair depois desse lance. O juizão marcou toque de mão na bola e deu pênalti para o Bragantino. Grampola bateu rasteiro e estufou a rede. Pouco tempo depois, de novo ele, Grampola, fez esse belo gol e definiu o placar. Bragantino 2, Criciúma 0. O Avaí conseguiu mudar o horário do jogo de sábado e deve contar com o retorno de alguns jogadores importantes, entre eles o meia Marquinhos. O Avaí pediu e levou. O jogo de sábado contra o Tupi foi antecipado, das 9 da noite para as 4 da tarde. O lado extracampo foi resolvido. Agora o negócio é dentro de campo. E aí o técnico Claudinei Oliveira também tem boas notícias. João Felipe, que cumpriu suspensão na última rodada, está de volta. O capitão Marquinhos Santos, poupado contra o Atlético Goianiense, também deve voltar ao time. Já o zagueiro Fábio Sanches, que sofreu uma lesão muscular, deve voltar a treinar nessa semana, mas ainda é dúvida para o jogo de sábado. Quem também não sabe se volta ao time é o atacante Lucas Coelho. Com um estiramento no ombro esquerdo, o jogador ainda sente dores e tem dificuldade em realizar alguns movimentos. A utilização dele no fim de semana vai depender da recuperação nos próximos dias. Outro Marquinhos que está de volta é o do Figueirense, que amanhã enfrenta o Coritiba fora de casa. O time precisa vencer para tentar sair logo da zona do rebaixamento. Com 2 derrotas seguidas, o negócio voltou a ficar complicado no Alvinegro. O Figueira está a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento e é preciso aproveitar o apoio da torcida para voltar a vencer. Falando em voltar, o Marquinhos Santos pode contar com o retorno do Xará. O zagueiro Marquinhos voltou a treinar e pode ser relacionado. Ele, Carlos e Jackson Calcaia continuam no DM e o Ferrugem se recuperando de uma fratura na costela. Faltando apenas 9 jogos para o fim do Brasileirão, é preciso correr contra o tempo para tentar escapar do rebaixamento. E depois do intervalo, para comemorar o Dia das Crianças, a Pai de Lages recebe visitas especiais. E ainda, a partir de amanhã, Palhoça vai sediar o primeiro Festival Literário Internacional Catarinense. Em Lages, no Planalto Serrano, alunos da PAI tiveram um dia diferente. Em homenagem ao Dia das Crianças, a tarde foi de muita música e festa. No início, o pessoal estava meio tímido, mas logo que os primeiros alunos levantaram para dançar, a festa começou. Os integrantes da banda do 6º Batalhão da PM ficaram encarregados da música e até das coreografias. A iniciativa fez parte das comemorações pelo Dia das Crianças. A Polícia Militar tem que estar cada dia mais próximo dessas pessoas, mostrando que a polícia é feita por pessoas do bem,
para o bem das pessoas. Aqui na Pai de Lages são mais de 320 alunos das mais variadas idades. Mas é só a banda começar a tocar que todo mundo volta a ser criança. A gente queria separar o só até 14, mas não tem como. Não dá para ver isso, né? E deixar os grandes de lado. A gente coloca todos e todos têm o seu lado criança. Uma das missões da APAI é promover a melhora da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual. E é só olhar o sorriso deles para ter certeza que a iniciativa está dando certo. Foi uma tarde diferente para todos, de muita música e dança. Mas será que os alunos gostaram da festa? Legal. É bom. Eu gosto de música deles assim. O Moacir também aproveitou a visita. Dancei e tirei foto. Ficou feliz? Feliz. E de amanhã até domingo, Palhoça vai sediar o primeiro Festival Literário Internacional Catarinense. Um convite imperdível para quem gosta de cultura, história e lazer. O diretor do evento explica que a programação deve receber mais de 50 autores nacionais, além de 8 convidados do Uruguai, Argentina, Holanda e Portugal. É o primeiro festival desse porte já realizado no estado e pode se repetir a cada 2 anos. Eu acho que a gente conseguiu um belo cardápio aí de pessoas que têm coisas novas a dizer, né? E a maioria deles nunca esteve aqui em Florianópolis, e acho que as pessoas que vão lá assistir as palestras vão ficar felizes e vão ficar satisfeitas com o que vão ouvir. Nelson Rolim é jornalista e editor e responde pela curadoria do Flick. Foi a equipe dele que organizou os diversos temas e atividades para o público a partir de amanhã, quarta-feira. Todas as atividades culturais que estão programadas, balé, dança, ginástica, oficina literária, teatro, música, a própria gastronomia, a questão da arquitetura, da sustentabilidade, do meio ambiente, isso é todo um componente, uma moldura que foi preparada para que o livro e a própria leitura fiquem mais agradáveis e mais atrativas a todos. O primeiro Festival Literário Catarinense começa neste feriado e a expectativa é grande pelo número de participantes. Neste palco devem subir artistas como a Orquestra Camerata Florianópolis e já amanhã, às 8 horas da noite, o músico e poeta Arnaldo Antunes. A programação completa pode ser conferida no site www.flick2016.com.br. Do lado de dentro, os preparativos seguem em ritmo acelerado. Milhares de títulos estarão disponíveis para quem gosta de ler. Autógrafos, bate-papo com escritores, debates literários e programação para as crianças também não vão faltar. E você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.